Aos 80 anos, ela ficou parada no corredor do prédio, segurando uma sacola de pano gasta. Era véspera de Natal, e a porta do apartamento da filha estava aberta, com vozes altas e cheiro de comida. A filha falou sem baixar o tom, dizendo que não havia lugar, que visitas atrapalhavam, que aquilo precisava acabar. Os netos olharam rápido, depois desviaram os olhos. Um vizinho passou e fingiu não ver. Dentro da sacola havia um panetone barato, um par de meias e documentos dobrados. Ela sentiu o rosto quente, mas não respondeu. Pensou apenas que precisava sair dali. Desceu as escadas devagar, com o joelho doendo. Na calçada sentou-se por um instante. O barulho da rua seguia normal. Por alguns segundos acreditou que daria um jeito, que bastava esperar o ônibus, chegar em casa e dormir. Era uma sensação curta, quase organizada, como se tudo ainda estivesse no lugar. Mas o silêncio pesava e o Natal seguia sem ela, ali, sentada, invisível, segurando a sacola, esperando o tempo passar. Ela nasceu no interior de Minas, em uma casa de chão batido e telhas antigas. O pai acordava antes do sol para cortar lenha. A mãe rezava baixo enquanto fazia café ralo. Ainda menina, aprendeu a lavar roupa no rio e a costurar barras tortas. A escola ficava longe e ela ia quando dava. Aos 15 anos, começou a trabalhar como doméstica na cidade vizinha. Pegava 2 ônibus, sempre cheios, sempre quentes. Guardava o salário em envelopes pardos dentro da Bíblia. Aprendeu a ler contratos simples, assinando com letra firme. Casou cedo, em um cartório pequeno, numa tarde chuvosa. O marido era pedreiro, silencioso, correto. Alugaram um quarto perto da obra onde ele trabalhava. Compraram móveis usados, pagos em prestações longas. Ela acordava antes das 5, preparava marmita, varria o chão e seguia para o trabalho. Nunca faltou, nunca chegou atrasada. Nos domingos, lavava roupa e passava ferro ouvindo rádio. A fé era prática, sem palavras difíceis. Ia à igreja do bairro, sentava no fundo, ajudava na limpeza, guardava dízimos em moedas contadas. Quando engravidou da filha, continuou trabalhando. Passava mal no ônibus, segurava o choro e seguia. O parto foi em hospital público, numa madrugada fria. Assinou papéis com dor, mas sem reclamar. A filha cresceu saudável, estudou em escola estadual. Ela acompanhava reuniões, mesmo cansada. Levava caderno encapado, lanche simples e atenção. O marido adoeceu quando a menina tinha 12 anos. Um acidente na obra. Meses de hospital, exames, filas. Ela cuidou, trabalhou dobrado, vendeu o pouco que tinham. Guardou receitas médicas em uma pasta azul. Ele morreu numa terça-feira, sem drama. O enterro foi simples, pago com a ajuda de colegas. Ela voltou ao trabalho 2 dias depois. Precisava pagar aluguel, precisava criar a filha. Os anos passaram assim, um dentro do outro. Mudou para São Paulo buscando salário melhor. Trabalhou em casas grandes, limpando o que não era seu. Dormia pouco, comia rápido. Mandava a filha para cursinho comunitário. Pagou material escolar parcelado. Assistiu à formatura com orgulho contido. A filha entrou na faculdade. Ela chorou sozinha no ônibus. Guardou o convite dentro da Bíblia. Continuou trabalhando, agora mais velha. As dores começaram cedo. Coluna, joelhos, mãos. Mesmo assim, não parou. Contribuiu com o INSS por anos seguidos. Aprendeu a guardar olerites, extratos comprovantes. Quando se aposentou, recebeu menos do que esperava. Aceitou. Disse que dava para viver. Ajudou a filha com aluguel, depois com entrada de apartamento. Assinou como fiadora sem hesitar. Emprestou o nome, a confiança, o silêncio.
Quando a filha se casou, pagou parte da festa. Comprou um vestido simples, usado uma vez. Guardou fotos em uma caixa de sapatos. Com o tempo, começou a sobrar menos. O dinheiro apertou. O aluguel subiu. As contas chegaram juntas. Ela vendeu o rádio antigo, depois a máquina de costura. Guardou apenas documentos e roupas. Mudou-se para um apartamento pequeno, distante. Pegava ônibus longo para visitar a filha. Levava comida, cuidava dos netos. Dormia no sofá. Nunca reclamou. Acreditava que família era isso. A fé seguia discreta. Orava antes de dormir. Agradecia pelo pouco. Pedia força. Quando adoeceu de verdade, avisou tarde. Não queria incomodar. Foi ao posto sozinha. Guardou exames amarelados. Tomava remédios controlados. A filha ajudava como podia. Mas o tempo foi mudando as conversas. Tudo parecia urgente. Tudo parecia caro. Ela sentiu que ocupava espaço. Parou de ligar tanto. Passou a esperar convite. Os documentos continuavam na sacola. Average antigo, carteira de trabalho, comprovantes, símbolos de uma vida inteira organizada. O que foi perdido não foi só dinheiro, foi lugar, foi voz, foi a certeza de pertencer. Talvez alguém reconheça esse caminho lento e silencioso e sinta vontade de contar algo parecido nos comentários. Depois daquela noite, os dias começaram a se repetir sem marca. Ela acordava cedo, mesmo sem precisar. O corpo mantinha o horário antigo. Levantava com cuidado para não forçar os joelhos. Fazia café fraco em uma caneca lascada. Comia pão seco devagar. O rádio ficava desligado. O silêncio parecia mais organizado assim. O apartamento pequeno mantinha tudo perto. Cama, mesa, fogão, pia. Nada sobrava, nada faltava. Ela varria o chão todas as manhãs. Mesmo limpo, varria. Era um gesto aprendido. Depois sentava perto da janela. O movimento da rua passava sem pedir atenção. Ônibus cheios, pessoas apressadas. Ela não reconhecia ninguém. Os dias de visita à filha diminuíram, primeiro por cansaço, depois por falta de convite. Ela não perguntava, esperava. Quando o telefone tocava, atendia rápido. Às vezes era engano, às vezes era cobrança. Falava pouco, anotava números em um caderno velho, pagava contas no prazo, organizava recibos, guardava tudo em ordem. Era uma forma de manter controle. A sacola de pano ficava pendurada atrás da porta. Dentro, os documentos seguiam dobrados. Ela conferia de tempos em tempos. RG, carteira de trabalho, comprovantes antigos. Era como revisar a própria existência. Saía pouco, ia ao mercado do bairro uma vez por semana, comprava o necessário. Arroz, feijão, ovo, fruta da estação. Evitaria gastos. O caixa perguntava se queria sacola. Ela dizia que não. Carregava tudo nas mãos. Voltava devagar. Parava no meio do caminho para respirar. Ninguém percebia. Os domingos eram mais longos. A igreja ficava longe agora. Ela deixou de ir. Não por fé, por esforço. Orava sentada mesmo, sem palavras longas. Às vezes só ficava em silêncio. As lembranças vinham sem aviso. O cheiro de roupa passada, o som da obra ao longe, a filha pequena dormindo no sofá. Ela aceitava, não discutia com o passado. O almoço era simples, sempre no mesmo horário. Depois, lavava a louça, secava com pano gasto, guardava tudo, sentava de novo. O relógio marcava o tempo. Ela não apressava. As dores aumentaram. Tomava os remédios corretamente. Separava por dia da semana. Colocava despertador. Era cuidadosa, mas havia um cansaço diferente. Não no corpo, por dentro, como se cada gesto exigisse mais atenção. Parou de arrumar o cabelo. Deixou os fios brancos livres. Usava sempre a mesma roupa. Conforto acima de tudo. Não recebia visitas. O prédio era silencioso. Os vizinhos mudaram. Novas pessoas.
Novos horários. Ela não se apresentou. Quando cruzava alguém, sorria curto. Seguia. As noites eram longas. Dormia cedo. Acordava no meio da madrugada. O pensamento rodava sem pressa. Não havia desespero, apenas constatação. A vida tinha encolhido, o espaço, as conversas, as expectativas. Ela lembrava da filha com frequência, não com raiva, com cuidado. Pensava se estava bem, se os netos estavam crescidos. Se comiam direito, não ligava, não queria interromper. Achava que cada um tinha sua rotina, e ela tinha a dela. Começou a evitar datas, aniversários, feriados. O Natal passou em silêncio. Ela fechou a janela cedo. Fez sopa, dormiu. No outro dia acordou como sempre. Os meses seguiram sem diferença clara. Um dia parecia o outro. Ela manteve a dignidade dos gestos. Nunca deixou louça suja. Nunca deixou conta atrasada. Nunca pediu ajuda. Quando faltava algo, adaptava. Quando doía mais, sentava. Quando chorava, era baixo, sem som, sem testemunha. A fé não desapareceu. Ela apenas mudou de lugar. Ficou mais interna, menos pedido, mais entrega. Às vezes, segurava a Bíblia fechada. Não lia, apenas segurava, como quem segura algo vivo. O telefone ficou mais quieto. Ela também. As consultas no posto eram rápidas. Médicos diferentes, receitas parecidas. Ela seguia tudo. A enfermeira perguntava se estava bem. Ela respondia que sim. Era mais simples. O mundo não exigia mais dela, e ela não exigia mais do mundo. Havia dias bons, com sol, com vento leve. Ela abria a janela, respirava. Havia dias difíceis, com chuva, com dor. Ela fechava tudo, esperava passar. Aos poucos foi deixando de planejar. Não fazia listas, não pensava no mês seguinte. Vivia o dia. E isso parecia suficiente. Não era felicidade, também não era tristeza. Era um estado neutro, uma espera sem objeto. Talvez alguém entenda esse tipo de silêncio como uma forma legítima de continuar. Chegou um dia em que ela não levantou no horário de sempre. O despertador tocou e ela desligou sem pensar. Ficou deitada, olhando o teto manchado. O corpo parecia pesado. Não havia dor específica. Era falta. Levantou mais tarde. Não fez café. Sentou-se à mesa vazia. Ficou ali. O tempo passou sem aviso. Ela não organizou a casa naquele dia. Não varreu. Não abriu a janela. O ar ficou parado. Ela percebeu, mas não reagiu. Pegou a sacola de pano, colocou sobre a mesa, abriu devagar, espalhou os documentos, olhou cada papel. Nome, foto antiga, datas, assinaturas, tudo confirmava que ela existia. Mesmo assim, algo havia parado por dentro. Ela tentou rezar, não encontrou palavras, fechou os olhos, nada veio, não pediu, não agradeceu. Apenas respirou. Sentiu cansaço, um cansaço sem pedido de descanso. Levantou para beber água. O copo tremia um pouco. Sentou de novo. Pensou na filha, não em cenas, em ausência. Pensou nos anos, em tudo que foi feito, não como cobrança, como inventário. O que ficou, o que não ficou, não chorou, não sentiu raiva, apenas aceitou. A ideia surgiu sem peso. Talvez fosse assim. Talvez não houvesse mais nada a esperar. Ela não formulou como decisão, foi mais como constatação. A vida tinha chegado onde podia. Levantou com esforço, foi até o quarto, deitou de novo. Ficou olhando a luz fraca da tarde. O barulho da rua parecia distante. Ela não fazia parte. O corpo relaxou. O pensamento desacelerou. Não havia medo, também não havia esperança. Era um ponto neutro, um fundo silencioso. Ela percebeu que não lutava mais, também não desistia, apenas parava. O coração batia calmo, a respiração seguia, mas algo essencial tinha se recolhido. Ela aceitou, sem drama, sem pergunta. Ficou ali por horas, não saberia dizer quanto. Anoiteceu. Ela não acendeu a luz, ficou no escuro.
O frio aumentou. Ela puxou o cobertor. Não pensou no dia seguinte. Não pensou em nada. Era uma pausa total. Uma suspensão. Não havia expectativa. Não havia plano. Ela estava inteira no cansaço. Foi nesse ponto que tudo se calou por dentro. Se você chegou até este momento, talvez possa se inscrever no canal e deixar um like neste vídeo como um gesto simples de presença. Ela continuou deitada. O silêncio não se quebrou. O corpo permaneceu imóvel. A noite avançou. Em algum momento ela sentou na cama. Foi até a cozinha, acendeu a luz, bebeu água, olhou o relógio. Não comentou consigo mesma, desligou a luz. Voltou para o quarto. Dormiu sem sonho. Acordou cedo no dia seguinte, não porque quis. O corpo acordou. Ela sentou na cama. Sentiu um vazio calmo. Não doía, não assustava. Era definitivo. Levantou, fez café, tomou em silêncio, lavou a caneca, guardou, vestiu a mesma roupa, sentou novamente. Nada tinha mudado. Nada precisava mudar. Ela reconheceu isso com clareza. Não havia saída, mas também não havia queda. Era um chão interno, firme, frio. Ela respirou fundo. Não buscou força, não buscou sinal. Ficou. Na manhã seguinte, ela saiu de casa sem destino claro. Vestiu o casaco leve, mesmo sem frio. Desceu devagar as escadas. Na rua, o movimento era comum. Padaria abrindo, ônibus passando, nada indicava diferença. Ela caminhou até a praça pequena do bairro. Sentou-se em um banco de cimento. Ficou ali, as mãos apoiadas no colo, o olhar baixo. Não esperava nada. Depois de algum tempo, alguém sentou ao lado. Não pediu licença. Também não invadiu espaço. Apenas sentou. Ela percebeu pela sombra. O homem tinha roupas simples. Calça escura, camisa clara, sapatos gastos, mas limpos. Ele ficou em silêncio. Ela também. O tempo seguiu. Pássaros pousaram perto. Crianças passaram correndo. O homem olhou para frente, depois falou baixo. Perguntou se aquele banco era confortável. Ela respondeu que sim. A voz saiu firme. Não havia conversa. Ele assentiu. Ficaram assim. O silêncio não era constrangedor, era atento. Depois de um tempo, ele perguntou se ela morava perto. Ela disse que sim. Disse o nome da rua. Ele repetiu como quem confirma. Falou que conhecia a região, que já tinha passado ali outras vezes. Ela não perguntou quando, nem por quê. Ele observou as mãos dela. Disse que pareciam cansadas. Ela puxou um pouco para perto do corpo. Não negou. Ele perguntou se ela costumava costurar. Ela estranhou. Disse que sim. Há muitos anos. Ele comentou que quem costura aprende a segurar o tempo. Ela não respondeu. Algo naquela frase ficou. Ele não explicou. Ficaram em silêncio novamente. Depois, ele perguntou se ela tinha filhos. Ela demorou. Disse que tinha uma filha. Ele não reagiu, apenas ouviu. Perguntou se ela morava sozinha. Ela disse que sim. Ele assentiu de novo. O olhar era calmo, não curioso, não distante. Era direto. Ele comentou que morar sozinho muda o jeito de ouvir. Ela pensou nisso, não concordou, não discordou. Ele perguntou se ela dormia bem. Ela disse que dormia, mas acordava cansada. Ele disse que isso acontecia quando o corpo descansa e a alma não acompanha. Ela olhou para ele, pela primeira vez. O rosto era comum, nada chamava atenção, mas o olhar permanecia firme, sem cobrança. Ela não se sentiu julgada. Ele perguntou se ela tinha pressa. Ela disse que não. Ele então falou que iria ficar ali mais um pouco, que ela podia ir quando quisesse. Ela ficou. O sol subiu um pouco mais. Ele comentou sobre o banco. Disse que era frio no começo. Depois o corpo se adapta. Ela concordou. Ele perguntou se ela vinha sempre ali. Ela disse que não,
que era a primeira vez. Ele falou que lugares assim acolhem quem não sabe onde ficar. Ela sentiu um aperto leve. Não respondeu. Ele não insistiu. Perguntou se ela gostava de caminhar. Ela disse que gostava, mas que os joelhos doíam. Ele disse que o corpo cobra o que a vida pede em silêncio. Ela respirou fundo, não por emoção, por reconhecimento. Ele perguntou se ela tinha alguém esperando por ela em casa. Ela disse que não. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que às vezes isso é mais pesado do que parece. Ela concordou com a cabeça. Nada mais. Ele perguntou se ela carregava documentos na bolsa. Ela levou à mão a sacola de pano. Confirmou. Ele disse que documentos dizem quem a gente foi para o mundo, mas não dizem tudo. Ela apertou a sacola. Não perguntou como ele sabia. Ele perguntou se ela tinha medo de esquecer. Ela disse que tinha medo de ser esquecida. Ele não respondeu de imediato. Olhou para a frente. Depois disse que há coisas que não se perdem, mesmo quando ninguém chama pelo nome. Ela sentiu vontade de perguntar. Não perguntou. Ele perguntou se ela tinha comido. Ela disse que não. Ele sugeriu um café na padaria da esquina. Disse que pagaria. Ela hesitou. Depois aceitou. Levantaram juntos. Caminharam devagar. Na padaria sentaram perto da janela. Ele pediu café para os dois. Ela pediu pão simples. Ele não comentou. Quando o café chegou, ele esperou ela começar. Depois tomou o dele. Ficaram em silêncio. Ele observou o movimento da rua. Depois disse que o Natal tinha passado fazia pouco tempo. Ela assentiu. Ele perguntou se era uma data importante para ela. Ela respondeu que costumava ser. Ele não pediu detalhes. Disse apenas que datas carregam mais do que parecem. Ela sentiu um nó leve. Continuou comendo. Ele perguntou se ela tinha guardado alguma coisa daquela data. Ela pensou na sacola. Não respondeu. Ele não insistiu. Pagou a conta. Saíram. Voltaram para a praça. Sentaram no mesmo banco. O homem perguntou se ela lembrava da última vez que se sentiu necessária. Ela demorou. Disse que fazia tempo. Ele perguntou se ela sentia falta disso. Ela disse que sim. Ele disse que sentir falta também é uma forma de lembrar quem se é. Ela ficou em silêncio. Ele perguntou se ela tinha feito tudo o que podia. Ela respondeu que achava que sim. Ele perguntou se ela tinha feito mais do que devia. Ela engoliu seco. Não respondeu. Ele não pressionou. Disse apenas que algumas pessoas dão até desaparecer. Ela sentiu o peso. Não discutiu. Ele perguntou se ela se culpava por algo. Ela disse que não, mas que sentia um vazio. Ele disse que o vazio não acusa. Ele apenas mostra espaço. Ela respirou fundo. O homem olhou para o céu, depois para ela. Disse que precisava ir. Ela sentiu um leve incômodo, como se algo estivesse incompleto. Ele se levantou. Disse que foi bom sentar ali. Ela concordou. Ele caminhou alguns passos, depois voltou. Perguntou se ela estaria ali no dia seguinte. Ela disse que talvez. Ele assentiu. Sorriu de leve e foi embora. Ela ficou sentada. O banco parecia menos frio. O dia seguia normal, mas algo tinha sido tocado, sem nome, sem explicação. Ela permaneceu ali por um tempo. Depois se levantou. Caminhou de volta para casa, com passos lentos, mas atentos. No dia seguinte, ela voltou à praça no mesmo horário. Sentou no mesmo banco, as mãos no colo, a sacola aos pés. Não esperava, mas voltou. Depois de algum tempo, ele apareceu. Caminhou devagar, sentou ao lado como antes. Não perguntou nada. Ela também não. O silêncio veio primeiro. Depois ele falou. Disse que pensou nela durante a noite. Ela estranhou. Ele disse que algumas presenças ficam.
mesmo quando não chamam. Ela ouviu. Ele perguntou se ela tinha pensado na conversa. Ela disse que sim. Ele perguntou em qual parte. Ela respondeu que na parte de dar até desaparecer. Ele assentiu. Disse que isso costuma passar despercebido. Perguntou quando ela começou a fazer mais do que podia. Ela demorou. Disse que não sabia. Ele perguntou sobre a filha. Ela respirou fundo. Disse que fez o que achava certo. Sempre. Ele perguntou se alguém pediu tanto assim. Ela disse que não, que ela mesma ofereceu. Ele perguntou se ela lembrava da primeira vez que deixou de dizer não. Ela fechou os olhos. Lembrou de um aluguel pago em silêncio, de um dinheiro guardado que saiu sem conversa, de um cansaço escondido. Ela contou. Ele ouviu sem interromper. Ele perguntou se alguém agradeceu. Ela disse que às vezes, mas que não importava. Ele perguntou se agora importava. Ela ficou em silêncio. O rosto endureceu. Não por raiva, por verdade. Ela disse que sim, importava. Ele perguntou se ela se sentia culpada por esperar algo. Ela disse que sim, sempre sentiu. Ele perguntou quem ensinou que esperar retorno era errado. Ela não soube responder. Ele disse que dar não exige desaparecer. Ela sentiu o impacto. Não reagiu. Ele perguntou se ela se lembrava de quando começou a encolher. Ela falou do dia em que parou de ligar, do dia em que passou a pedir menos, do dia em que decidiu não incomodar. Ele ouviu. Depois perguntou se isso a tornou mais leve. Ela disse que não. Ele perguntou se a tornou mais aceita. Ela disse que também não. Ele ficou em silêncio. Depois falou que algumas escolhas protegem os outros e ferem quem escolhe. Ela sentiu o peso exato dessa frase. Não chorou, mas algo se rompeu por dentro. Ele perguntou se ela se perdoava. Ela respondeu que não sabia por quê. Ele perguntou se ela se permitia existir sem função. Ela não respondeu. O silêncio cresceu. Ele perguntou se ela acreditava que só tinha valor enquanto servia. Ela sentiu um aperto. Disse que talvez. Ele perguntou quem tinha dito isso. Ela pensou na vida inteira. Não encontrou uma pessoa. Encontrou hábitos. Ele perguntou se ela lembrava de algo que fez apenas por alegria. Ela tentou. Não conseguiu. Ele não comentou. Perguntou se ela se lembrava de quando rezava pedindo pouco. Ela disse que sempre pediu pouco. Ele perguntou se isso era fé ou medo. Ela respirou fundo. Não respondeu. Ele disse que Deus não se ofende com pedidos. Ela olhou para ele. Ele continuou. Disse que o silêncio dela não tinha passado despercebido. Ela sentiu um arrepio leve. Ele perguntou se ela tinha nomeado o cansaço. Ela disse que não. Ele perguntou se ela estava pronta para olhar para ele. Ela disse que estava cansada demais para fugir. Ele assentiu. Disse que isso bastava. Ele perguntou se ela queria continuar sendo correta ou inteira. Ela demorou. Disse que inteira. A palavra saiu baixa, mas firme. Ele sorriu de leve. Perguntou o que isso exigiria. Ela disse que talvez dizer não, talvez ocupar espaço, talvez não pedir desculpas por existir. Ele não comentou, apenas ouviu. Depois disse que a verdade costuma doer menos do que o fingimento prolongado. Ela sentiu alívio, não alegria, alívio. Ele perguntou se ela estava pronta para aceitar que nem tudo foi certo. Ela disse que sim. Ele perguntou se isso a diminuía. Ela disse que não. Ele perguntou se isso a libertava. Ela ficou em silêncio, respirou, assentiu. Ele disse que reconhecer não é acusar, é ajustar. Ela sentiu clareza, como se algo tivesse sido reorganizado. Ele falou da filha. Disse que amor não exige expulsão de si mesmo. Ela engoliu seco. Não defendeu a filha, não acusou. Apenas ouviu.
Ele perguntou se ela estava pronta para parar de se punir. Ela disse que estava cansada de carregar culpa que não nomeou. Ele assentiu. Disse que isso já era um começo. Ele perguntou se ela aceitaria viver sem se esconder. Ela disse que tentaria. Ele não pediu promessa, apenas ficou. O sol subiu. O movimento da praça aumentou. Ele disse que nem toda verdade grita. Algumas apenas permanecem. Ela sentiu isso. Ele perguntou se ela sentia medo do que viria. Ela disse que sim. Ele perguntou se mesmo assim ela seguiria. Ela disse que sim. Ele ficou em silêncio. Depois disse que histórias como a dela existem para pessoas que respeitam pausas, escutam fundo e não precisam de pressa para compreender. Ela não comentou, mas sentiu pertencimento. Ele se levantou, disse que ela não estava mais no fundo. Ela não perguntou como ele sabia. Ele caminhou alguns passos, depois parou. Disse que ela ainda veria consequências, mas não estaria sozinha. Ela ficou sentada, sentindo algo novo. Não era esperança, era verdade aceita. O banco parecia firme. O dia seguia, e ela também. Nos dias seguintes, ela mudou pequenos gestos. Nada grandioso. Acordou no mesmo horário, mas abriu a janela. Deixou o ar entrar. Arrumou a cama com cuidado. Fez café um pouco mais forte. Sentou à mesa. Comeu devagar. Pensou no que tinha ouvido. Sem pressa. Havia dúvida. Não sobre a conversa. Sobre o que fazer com ela. Saiu para resolver pendências antigas. Começou pelos documentos. A sacola de pano foi aberta sobre a mesa. Separou papéis. RG. Carteira de trabalho. Comprovantes do INSS. Extratos guardados por anos. Havia ordem ali. Ela percebeu isso. Pegou um ônibus até o centro. Desceu perto de um prédio público. Entrou. Pegou senha, sentou, esperou. Quando foi chamada, explicou sua situação. Falou com calma, sem pedido especial. A atendente ouviu. Digitou. Fez perguntas objetivas, datas, contribuições, empregadores. Ela respondeu. Tudo estava registrado. A atendente franziu a testa. Disse que havia um erro antigo, um vínculo não computado, uma empresa onde ela trabalhou muitos anos. A correção exigiria análise. Ela assentiu. Não criou expectativa. Entregou os papéis. Saiu. Nos dias seguintes, repetiu rotinas. Mercado, casa, posto de saúde, praça. Sentava no banco. Às vezes ele estava lá, às vezes não. Quando estava, falava um pouco. Quando não, o banco ainda servia. Ela começou a dizer não. Pequenas coisas. Um favor que não podia. Um gasto que não cabia. Sem explicação longa. Sem culpa. O telefone tocou uma tarde. Era a filha. Falou rápido. Disse que precisava conversar. Ela ouviu. Marcariam um dia. Ela aceitou. Sem ansiedade. No dia marcado, pegou o ônibus cedo, levou a sacola, chegou ao prédio, subiu pelo elevador. A porta se abriu. A filha estava tensa. Os netos assistiam televisão. Sentaram à mesa. A conversa começou prática. Contas, rotina, depois silêncio. A filha disse que exagerou. Não pediu desculpas longas. Disse que estava sobrecarregada. Ela ouviu. Não justificou. Disse apenas que precisava ser respeitada, que não dormiria mais no sofá, que visitas precisavam ser combinadas. A filha estranhou, mas ouviu. Algo se ajustou ali. Não houve abraço, mas houve acordo. Ela voltou para casa leve, não feliz, leve. Alguns dias depois recebeu uma carta. Abriu com cuidado. Era do órgão previdenciário. Informava revisão, cálculo atualizado, valores retroativos. Ela leu devagar. Não entendeu tudo. Viu datas, viu palavras formais. Levou a carta ao posto. A atendente explicou. Havia valores atrasados, anos não computados. O total era alto. Ela pediu que repetisse. A atendente repetiu. 1.700.000 reais. Ela ficou em silêncio. Não sorriu. Não chorou.
Perguntou se havia erro. A atendente disse que não. Disse que era direito, que levaria tempo para liberar, mas estava confirmado. Ela saiu. Sentou na calçada. Respirou. O mundo seguia igual. Ônibus passando. Pessoas falando alto. Ela sentiu medo, não alegria. Medo de errar. Medo de não saber lidar. Voltando para casa, sentou na mesa, abriu a Bíblia. Não leu, apenas ficou. Pensou no que fazer, não decidiu nada naquele dia. Nos dias seguintes, procurou orientação. Falou com um contador indicado. Leu contratos, fez perguntas, ouviu com atenção. Decidiu dividir. Uma parte para segurança, outra para resolver pendências. Pagou dívidas antigas. Ajudou uma vizinha com aluguel atrasado, sem anúncio, sem nome. Reformou o apartamento simples. Consertou infiltração. Comprou colchão novo. Acordava melhor. Dormia inteira. O dinheiro não virou centro, virou ferramenta. Ela continuou indo à praça. Um dia ele não apareceu mais. Ela não estranhou. Levou consigo as perguntas e as respostas. A filha ligou novamente. Disse que precisava de ajuda. Ela ouviu. Perguntou com o quê? A filha pediu dinheiro. Ela pensou. Disse que ajudaria, mas não daquela forma. Propôs pagar a escola dos netos por um período. A filha aceitou. Houve silêncio, mas respeito. Ela sentiu firmeza, não rigidez. Firmeza. Começou a frequentar a igreja novamente. Sentava no fundo, como antes, mas não limpava tudo sozinha. Dividia. Falava pouco, mas quando falava era clara. As pessoas notaram. Sem saber explicar, ela passou a caminhar mais, mesmo com dor, respeitando limites. O corpo respondia, a mente acompanhava. O dinheiro foi liberado em partes. Ela assinava documentos, guardava cópias, organizava tudo. Não contou para muitos, não queria ruído. O banco ligava, ela atendia, respondiam. Tudo seguia formal. Ela manteve a rotina. O que mudou foi o eixo. Não vivia mais pedindo espaço. Ocupava, sem barulho. Um dia, sentada na praça, viu alguém no banco ao lado. Não era ele. Era uma senhora mais nova. Chorava baixo. Ela ofereceu lenço. Não perguntou nada. Ficaram ali. O sol passava. A senhora agradeceu. Foi embora. Ela ficou. Percebeu que algo tinha se restaurado. Não o passado. A dignidade. O dinheiro não apagou a expulsão. Não apagou a noite de Natal. Mas deu consequência concreta. A justiça chegou sem anúncio. Sem espetáculo. Ela aceitou. Continuou. O telefone tocou menos, mas quando tocava, ela atendia inteira. A filha passou a visitar, marcava horário, trazia bolo, conversavam. Não sobre tudo, mas sobre o suficiente. Os netos passaram a dormir no quarto de hóspedes. Havia um quarto agora. Ela sentava à mesa, servia café. O cheiro preenchia a casa. Havia ordem. Ela sabia que aquilo não era milagre visível, era ajuste, resultado, consequência. A presença silenciosa tinha feito efeito. Ela não buscava explicação. Vivia, com cuidado, com verdade. Com o passar dos meses, a vida dela ganhou contorno estável. Nada correu rápido, nada saiu do lugar. Ela acordava cedo, abriu a janela todas as manhãs. O sol entrava aos poucos. O café tinha cheiro conhecido. A mesa estava firme. Ela organizou os dias com simplicidade. Segunda era mercado. Terça, posto de saúde. Quarta, caminhada curta. Quinta, praça. Sexta, descanso. Não preenchia tudo. Deixava espaço. Aprendeu que espaço também sustenta. O apartamento estava diferente. Não maior, mais claro. As paredes limpas. O chão sem infiltração. O colchão novo sustentava o corpo. Ela dormia inteira, sem acordar assustada, sem pensar no dia seguinte. A sacola de pano ficou guardada. Agora havia uma gaveta. Os documentos estavam organizados, pastas separadas, tudo identificado.
Ela não conferia mais toda semana, confiava. O dinheiro seguia aplicado, entrava em partes. Ela acompanhava com cuidado, sem obsessão, sem medo. Pagava o que precisava, ajudava quando fazia sentido. Aprendeu a dizer sim com limite e não sem culpa. A filha passou a ligar com mais calma. Não pedia tanto, perguntava mais. Havia conversa, não longa, mas real. Os netos vinham aos finais de semana, dormiam no quarto. Ela ouvia passos à noite. Não se incomodava, acordava cedo, preparava café, cortava pão, passava manteiga. Sentavam juntos, sem pressa, sem promessa. Ela não tentava recuperar o que passou, aceitava o que vinha. Na igreja, continuou sentando no fundo. Cantava baixo, ouvia, não se sentia menor. A fé estava organizada, sem barganha, sem cobrança. Ela rezava menos palavras, mas com presença. Na praça, seguia sentando no mesmo banco, às vezes sozinha, às vezes acompanhada. Nunca mais viu aquele homem, mas não sentiu falta. Levava consigo o que foi dito. As perguntas tinham criado raiz. Ela passou a escutar mais. As pessoas falavam. Ela não corrigia, não aconselhava. Apenas ficava. Isso bastava. Um dia a senhora que chorava voltou. Sentou ao lado, conversaram um pouco. Ela ouviu. A senhora respirou melhor. Foi embora. Ela ficou. Percebeu que não precisava resolver. Apenas estar. Em casa organizou fotografias antigas. Colocou algumas em porta-retratos. Outras guardou. Não por dor, por cuidado. A expulsão no Natal ainda existia. Não virou memória neutra, mas perdeu o controle. Era parte da história, não o centro. Ela aceitou isso. O dinheiro não comprou amor, não comprou tempo, mas devolveu dignidade prática, liberdade de escolha, tranquilidade básica. Ela entendeu o valor exato, não exagerou, não desperdiçou, viveu. Houve um Natal depois daquele, simples, sem excesso. Ela convidou a filha, não insistiu. A filha veio, trouxe comida, sentaram, conversaram. Houve silêncio, houve riso curto. Foi suficiente. Naquela noite, depois que todos foram embora, ela lavou a louça, secou, guardou, sentou à mesa. A casa estava quieta. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo, não pediu nada, apenas reconheceu. A vida tinha voltado ao eixo, sem espetáculo, sem anúncio. Se você quiser, pode compartilhar sua própria história nos comentários e deixar um like ou se inscrever, porque este espaço existe para acolher trajetórias vividas em silêncio. Ela se levantou, apagou a luz, foi para o quarto, deitou. O corpo descansou, o coração estava calmo. Do lado de fora, a rua seguia. Ônibus passavam, o mundo continuava e ela também.